Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir então a palavra de Deus. Gostaria que você redobrasse a sua atenção, né, irmãos, para estar atento a tudo que Deus tem que falar conosco nessa noite, né? Até aqui nós oferecemos, agora está na hora de Deus falar conosco, não é verdade? Então, peço você que redobre a sua atenção em nome de Jesus, amém? Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz, irmãos, por estar aqui nessa noite. Desde já quero agradecer ao pastor Anderson, nosso companheiro do dia a dia, e que o pastor Anderson me ajuda a dividir parte da minha batalha diária, né? Ele me alivia um pouquinho dela, né? Que é levar a Luísa para aula e trazer todos os dias. Agradeço a ele por essa oportunidade de estar nessa casa, nesse altar, para falar mais uma vez daquilo que o Senhor tem feito por nós. Estou feliz em voltar a essa casa, ver parte da minha família, e aqui é minha casa, né? Foi aqui que eu levantei as minhas mãos. Não estavam tão cansadas, que eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, né? Estava bem jovem, mas foi aqui que tudo começou. Foi aqui que o Senhor me despertou para a obra dele. E toda vez que eu estou neste lugar, eu me sinto em casa, em ver aos irmãos, em ver a minha família, minha avó que está ali. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu ia cantar um hino agora no começo, mas eu vou deixar mais para o final. Eu quero dizer, irmãos, que primeiramente eu vim aqui nessa noite, não foi para contar testemunho. Eu vim aqui nesta noite em primeiro lugar para agradecer a essa igreja pelas orações. Certa vez Jesus ele curou 10 leprosos, 9 leprosos. Eles usaram o milagre que Jesus havia feito na vida deles, não sei para qual benefício, talvez algum ou outro usou em benefício próprio, talvez algum usou para elevar o seu nome na sociedade, talvez algum usou o milagre que Deus fez na vida dele para ganhar dinheiro, para trabalhar, porque outrora ele não podia ter acesso à sociedade. Agora o curado ele poderia trabalhar, poderia ganhar o seu dinheiro, poderia fazer a sua vida, e cada um fez daquilo que Deus tinha feito na sua vida algo em benefício próprio. Mas ele agradou o coração de Jesus, porque ele voltou para agradecer o que Deus tinha feito na vida dele. E nessa noite eu venho aqui em primeiro lugar para agradecer a essa igreja, porque nem é tão bom assim, irmãos, ficar falando. A Maria Luísa, toda vez que eu falo de tudo que aconteceu, ela chora, a gente volta de tudo que nós passamos, e a gente conta para que a igreja saiba que Deus faz milagre. Eu não vim aqui nessa noite exibir um troféu, porque Deus gosta mais de mim ou do que o outro, porque fez. Não, eu vim aqui nessa noite simplesmente para que você saiba que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, e o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também, porque Ele é Deus de milagre. Ele é um Deus que cura. Às vezes nós ouvimos falar que Ele é um Deus que ainda cura. Deus, Ele não é um Deus que ainda cura, Ele é um Deus que cura, porque quando eu coloco ainda, eu estou pondo uma condição, e não tem condição, porque Deus, Ele curou no passado, Ele cura hoje, Marcos, e Ele vai curar enquanto nós estivermos aqui nessa terra, e dependendo da graça e da misericórdia dEle, Ele vai curar. Eu não precisava pregar nessa noite, o nosso pastor já trouxe uma mensagem que eu vou ficar a semana toda. Vou até começar a estudar agora, viu, pastor, sobre isso. Que mensagem maravilhosa. Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do Salmo 23. Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas, Ele restaura minha alma, Ele me guia no caminho da justiça por amor do teu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode assentar no seu lugar, glorificando e exaltando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Amados, o Salmo 23, ele fala muito comigo, porque às vezes ele parece um salmo, até parece uma palavra controversa, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes parece que está faltando tanta coisa na vida da gente. Às vezes parece que falta alegria, falta vontade de viver. Às vezes falta até algo material que nós precisamos, que é básico para a nossa sobrevivência, falta. Mas quando nós pegamos o Salmo 23 na sua íntegra, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava falando de algo que ele entendia bem. Davi era pastor de ovelha, e Davi agora ele pega o Senhor e compara com o pastor das ovelhas, porque a Bíblia diz em vários lugares que ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor. E agora Davi vai fazer uma comparação, colocando Deus como nosso pastor e nós como ovelha. E aqui quando a Bíblia fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando nós pegamos a tradução às vezes mais próxima do original, nós vamos encontrar: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque quando eu falo nada, eu estou falando nada é ausência de tudo. Quando eu digo nada me faltará, eu estou dizendo que o Senhor, que Ele é tudo na minha vida, Ele não me faltará. Então é por isso que muitas das vezes parece que falta alegria, parece que falta a vontade de viver, parece que falta um ânimo, parece que falta vontade até de caminhar para a casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não faltará na sua vida, porque Ele é o seu pastor. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que nos colocar na condição de ovelha do seu pastoreio. E esse salmo, ele fala comigo, porque eu estava vivendo um período crítico da minha vida, e onde que parecia que me faltava tudo. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais eu ia subir num altar para cantar um hino ao Senhor. E é por isso que hoje todos os lugares, depois que Deus fez na minha vida, todos os lugares que eu vou, se tiver microfone eu levo o meu teclado, se tiver som eu levo, se não tiver eu canto sem teclado, se tiver púlpito eu subo, se não tiver eu canto na rua, porque a honra e a glória é para o Senhor, a adoração é para Ele, porque Ele é o meu pastor, e Ele não faltou na minha vida em momento algum, embora parecia que estava faltando tudo, mas Ele esteve comigo por todos os momentos. E certo dia eu fui para a casa do Senhor na Santa Ceia, e o pastor, participei da Santa Ceia à noite, de manhã, e quando foi à noite eu fui para a igreja, e o nosso pastor regional me chamou à frente, e me deu a oportunidade, o Senhor colocou na minha mente o Salmo 23, e eu li o Salmo 23, trouxe uma palavra rápida sobre o Salmo 23, mas o que eu não sabia, irmão, é que naquele dia, eu e minha esposa, eu e minha família, nós começaríamos a viver na íntegra o Salmo 23, porque ele fala no verso 1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará, Ele não me faltaria, Ele não me faltou em momento algum, Ele esteve comigo, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me olhou de cara virada, Ele nunca deixou de falar comigo, Ele esteve comigo todos os dias da minha vida.
em todos os momentos, em todas as situações, seja ela boa, seja ela difícil, é Ele quem me deu força. E nós estávamos vivendo naquele dia, eu começava a viver naquele dia, o verso 2 que diz: Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia, me conduz ao lado das águas serenas, Ele restaura minha alma, me guia o caminho da justiça por amor do seu nome. Estava tudo bem, irmãos, a coisa estava caminhando tão bem que já estava chegando a ser estranho, Hudson. Coisas que nós estávamos lutando há anos e não acontecia, agora começava a acontecer, a vida começava a andar, tudo começava a voltar ao normal. Eu tinha abrido uma empresa por falta de opção de trabalho, irmãos. Eu tinha ficado desempregado no ano de 2017 e comecei a trabalhar por minha conta, até que um dia minha esposa falou: olha, você precisa de legalizar esse negócio, porque você fica trabalhando desse jeito é complicado. Aí nós legalizamos e começamos, e as coisas começaram a fluir de uma maneira extraordinária. Nós estávamos sendo guiados pelas águas tranquilas, nós estávamos sendo guiados pelo bom pastor, quando de repente nós começamos a viver o verso 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No próximo sábado, eu e minha esposa saímos para um jantar na casa de um amigo, quando de repente a Paula olhou para mim e falou assim: olha, nós vamos levar a Helena no hospital, porque a Helena não está bem. E eu, com toda a ignorância de pai, que pai é muito diferente de mãe, eu falei: você está doida, Paula? Essa menina está bem? O que está acontecendo? Não, ela não está bem, eu estou sentindo ela meio ofegante, ela não está respirando bem. Eu falei: não, Paula, vamos resolver o que tem de resolver. Estava com fome, Hudson. Falei assim: vamos resolver o que a gente tem de resolver, depois a gente leva ela no hospital. Segunda-feira a gente leva ela, a gente vê o que está acontecendo. Graças a Deus que ela tem mãe. E a Paula falou: não, nós vamos levar ela agora para o hospital. E nós fomos, estava todo arrumado para sair, nós fomos para a UPA. Todo mundo olhando para a gente, falou assim: olha, pessoal, acho que veio para uma festa, acho que tem uma festa aqui na UPA. E estamos nós lá e de repente chama a Helena, e chamou ela para passar pela triagem. E da triagem, irmãos, a Helena não saiu mais. Da triagem ela já subiu para o quarto de observação. Ela estava com a saturação já, me parece que é 40 e alguma coisa, quando ela passou na triagem. E ali começava o vale da sombra da morte. Porque no outro dia eu falei: Paulo, vai para casa, descansa, que eu vou passar o dia com a Helena aqui, porque à noite ela vai precisar de você não aguenta ficar aqui o tempo todo. A Paula não queria, mas ela, com muito custo, ela foi para casa e eu fiquei ali fazendo companhia para Helena. Quando foi por volta de 7 horas da noite, Helena sendo monitorada todo o tempo, 7 horas da noite, a Helena foi transferida para o hospital João 23, para o hospital Odilon Beres. E chegando no Odilon Beres, ela teve uma parada respiratória rapidinha, voltou, e ela começou a ser monitorada o tempo todo sendo monitorada. A saturação nada melhorava, nada fazia melhorar. E Helena saiu da ala que ela estava e já foi para uma ala de emergência. A coisa começava, o vale da sombra da morte começava a dar sua cara ali. Até então a gente ainda estava achando que era algo que a gente rapidamente estaria em casa, rapidamente estaria tudo normal, mas o vale da sombra da morte, irmãos, às vezes a hora custa passar, o tempo custa passar, a coisa é terrível. E naquele momento a Helena já, durante a madrugada, quando ela teve uma parada respiratória, que ela ficou muito roxa, e ela parecia que não ia voltar mais. Aí conseguiram, vieram com o aparelho, conseguiram fazer a Helena voltar, por volta de 3 horas da manhã. Quando foi por volta de 7h30, 8 horas da manhã, a Paula estava chegando, ela teve outra parada respiratória, e naquele momento eles entubaram a Helena, e o vale da sombra da morte começava a se intensificar mais ainda. Eu saí da minha casa, estava tudo bem, eu não sabia, porque para mim minha filha nem estava passando mal. Agora, 24 horas depois, a filha estava entubada. Aí eu saí para resolver um problema de trabalho, a Paula ficou,
Passado alguns minutos, a Paula me liga e fala assim: olha, você pode entrar no hospital agora, que hora que você quiser, porque a Helena está no CTI. A coisa estava pior ainda, irmãos. E aí foram 30 dias de notícia ruim. Foi 30 dias de vale da sombra da morte, e vendo a morte face a face. E talvez se eu estivesse passando por aquilo, talvez não seria tão difícil quanto ver uma filha passando por aquela situação. E a coisa começou a piorar, irmãos. Helena agora no CTI, de repente, a Helena incha toda, pastor. E Helena incha de uma forma inexplicável, que eu cheguei, mas minha esposa, quando a enfermeira pegou ela para trocar as roupas de cama, os braços não mexiam, as pernas não mexiam, parecia um boneco muito gordo, muito grande, e uma coisa estranha. E a Paula olhava para mim, eu olhava para ela, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu falei: doutora, o que está acontecendo? Olha, pai, ela está retendo líquido, os rins provavelmente não estão funcionando bem, mas a gente vai dar remédio para ela e a Helena vai ficar bem. Quando ela falou aquilo, meu coração começou a ficar incomodado, porque eu custei criar coragem de falar com a minha esposa, mas toda vez que a médica falava comigo que ia ficar tudo bem, eu sentia no meu coração que não ia ficar bem. E eu orei, falei: Deus, o que está acontecendo? Eu não aguento mais. Eu achava que eu estava no meu limite, irmão. E Deus falava: enquanto os médicos falarem que vai ficar tudo bem, nada vai acontecer. E o vale da sombra da morte estava terrível. Estava terrível. E nós começamos a acompanhar a Helena todos os dias. Ia para o hospital, a situação era tão triste, porque eu não tinha condição de trabalhar, porque eu subia com a Paula para o CTI, a gente não podia passar a noite. Eu subia com ela e eu não tinha condições de ir embora, irmão. Eu não tinha condições de sair dali, porque toda vez que chegava a Helena estava pior do que eu tinha deixado um dia antes. E eu falava: Senhor, o que está acontecendo? E eu fui buscar socorro na casa de Deus. E nós começamos a pedir oração, começamos a buscar. E a igreja de 1º de Maio começou a orar, a igreja de Solimões começou a orar, a igreja de Guarani começou a orar, a igreja de Tupiá começou a orar. Mas Deus falava no meu coração: enquanto os médicos falarem que tem solução, eu não vou fazer nada. Por que, Senhor? Chamei o meu pastor, falei: pastor, Deus falou comigo que não vai fazer nada enquanto os médicos falar que está tudo bem. Meu pastor ficou sem palavras, falou assim: Kiko, vamos orar, porque a situação está muito crítica. E deram remédio para Helena, irmãos, para ela desinchar. E o rim voltou a funcionar, Helena começou a urinar. Parecia uma notícia boa. Só que a barriga da Helena não desinchava por nada. A barriga dela estava cada dia mais inflada. Aí agora os médicos chamam e falam: olha, pai, olha, mãe, parece que a Helena tem uma peritonite, uma inflamação generalizada no abdômen, e por isso a barriga não desinchou, mas nós vamos entrar com antibiótico e vai ficar tudo bem. E o coração apertava, e começou a tomar um antibiótico, e passou 12 horas, passou 24 horas, 48 horas, e 72 horas, agora é a hora do antibiótico fazer efeito, pastor, e a barriga continuava do mesmo jeito. Até que um dia nós chegamos no hospital, e não tinha fralda que cabia na Helena. Helena estava com fralda geriátrica, mas ela estava com fralda de adulto, porque não tinha nenhuma espécie de fralda no hospital que cabia na Helena. E aquela barriga inflada, e os médicos falavam: não, agora nós vamos entrar com um antibiótico mais forte, e esse vai fazer efeito e vai ficar tudo bem. E o vale da sombra da morte continuava se intensificando, e nada ficava bem. Tem momento que parece que Deus esqueceu de nós, mas eu quero te dizer que Ele é o bom pastor, e é Ele quem cuida da sua vida. Talvez o momento que você está passando parece que não tem solução, mas Ele não esqueceu de você. Ele é o seu pastor. Pode faltar a esperança, pode faltar a fé, pode faltar, mas Ele não vai te faltar, porque Ele é o seu pastor e Ele não te abandona. Chegamos no hospital, fomos chamados, olha, pai, olha, mãe, nós vamos ter que dar agora uma transfusão de sangue para Helena, porque a hemoglobina dela caiu demais, e senão isso pode gerar até uma leucemia.
e nós vamos ter que dar uma transfusão. Assinamos os papéis, e eu achava que estava no meu limite, eu achava que já tinha chegado aonde eu conseguia. Eu falava: Deus, tá bom, agora já dá para o Senhor fazer alguma coisa. Eu achava que estava uma transfusão de sangue, eu não sabia nem o que era uma transfusão de sangue, irmãos. Para mim já era o limite, e eu assinei a primeira, irmãos. Depois da primeira eles deram não sei quantas transfusões de sangue para ela, e eu falei: gente, essa menina não tem o meu sangue mais, de tanta bolsa de sangue que essa menina toma. Quando chegou no sábado, era aniversário da Luísa, e eu falei assim: Paulo, a médica falou que essa barriga vai desinchar e possivelmente as coisas vão melhorar. Vamos ficar um pouco mais com a Luísa aqui, que hoje é aniversário dela, e bem mais tardinho a gente vai para o hospital. E assim nós fizemos, ficamos com a Luísa, passamos o dia do aniversário dela com ela, e quando chegamos no hospital, irmãos, a situação estava insuportável. Helena agora não tinha mais hemoglobina, Helena não tinha mais plaqueta, as células de defesa estavam a milhões, que indicam que tinha uma infecção generalizada no corpo dela. E aquela notícia jogou a gente completamente para baixo. E os médicos falaram assim: olha, a solução que tem é a gente abrir a Helena para ver o que está acontecendo com ela, porque a gente não sabe mais o que fazer. Agora ela está com uma infecção generalizada, os exames delas estavam bons, estava com essa barriga inchada, mas os exames estavam bons, mas de repente tudo desmoronou. E naquele momento eu começava a viver o verso 5, que diz assim: tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando a gente lê esse verso, irmãos, a gente acha que Deus, para mostrar para os nossos inimigos que Ele é conosco, Ele vai nos dar riqueza, Ele vai nos dar uma vida de luxo, Ele vai nos dar bons carros, Ele vai nos dar passeios, viagens, para que as pessoas olhem para nós e digam: Deus de fato é com Ele. Mas não, a mesa que Deus preparava perante mim na presença dos meus inimigos agora era uma mesa de CTI, era uma mesa de cirurgia, que a minha filha tinha que entrar para o bloco cirúrgico, e as pessoas agora começavam a me acusar, e várias pessoas de todos os lados começavam a dizer: ei, é por sua causa que a sua filha está desse jeito, é por sua causa que a sua filha vai morrer. E as pessoas falavam: a sua filha vai morrer, não tem jeito. Mas o Senhor, Ele é o meu pastor, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E se nós somos ovelha do pastoreio dele, se nós estamos na direção dele, é ele quem nos guia. Às vezes nós caímos num buraco porque nós saímos da direção dele, mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia dele não tem fim, ela se renova a cada manhã. E é isso que eles não sabiam, que a misericórdia do Senhor, ela é infinita para com a nossa vida. E ainda que nós nos percamos, Ele, como bom pastor, Ele nos busca, Ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, e Ele é o seu pastor. Ele não esqueceu de você em um momento, Ele não esqueceu do seu problema, Ele não te abandonou, porque o pastor não abandona as suas ovelhas. Agora a Helena vai para o bloco cirúrgico, irmão. Está eu e a Paula agora assinando os papéis para a Helena ir para o bloco cirúrgico. Eu achando que estava no limite, falei: Senhor, eu não aguento mais. Aí a médica chega para mim, pastor, e fala assim: olha, pai, nós vamos para o bloco, nós vamos ver o que está acontecendo, vamos tirar essa infecção generalizada, que provavelmente uma camada de pus invadiu a região abdominal dela. Vamos tirar isso e vai ficar tudo bem com a Helena. E esse tudo bem com a Helena era o fim de tudo, porque Deus falava comigo que não ia ficar bem. E tanto que quando ela entrou para o bloco, eu falei com a minha esposa: olha, Paula, se prepare, porque a Helena, ela não vai sair do bloco como ela entrou. Possivelmente ela vai sair com alguma bolsa, com algum dreno. Eu já tinha vivido isso com meu pai. E eu preparei a Paula, falei assim: ela não vai sair da maneira que ela entrou lá, mas vamos ter fé. E eu fui para a oração, irmãos. Quando eu falo oração, a gente não tem tanta força para ficar orando assim.
Mas é por isso que nós estamos aqui como um rebanho do Senhor, porque talvez você não tenha força para orar, mas pede a oração da igreja, pede a oração do seu pastor, busca auxílio, seja rebanho, seja ovelha, tenha um pastor sobre a sua vida. E naquele momento a igreja abraçou a nossa causa, a igreja do 1º de maio abraçou a nossa causa, e a Helena entrou para o bloco, e quando a Helena saiu do bloco, irmãos, ela saiu com 32 de temperatura, ela saiu hipotérmica, enrolada em faixa, parecia uma múmiazinha pequenininha, só com o olhinho de fora, em cima de uma maca, e ela, através daquela maca, ela correu o hospital inteiro, para chegar no CTI, muito aparato, muitos aparelhos. E quando ela entrou para o CTI, eu e a Paula começamos a conversar com um casal que estava do lado de fora, e a gente estava conversando, quando a médica chamou e falou assim: o que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos aqui esperando. Ela falou assim: vocês estão em pé ainda? Eu falei: doutor, eu estou em pé. Ela falou assim: o cirurgião conversou com vocês? Eu falei: não. Ela falou: então é por isso que vocês estão em pé, é por isso que vocês estão tranquilos aí, se vocês não estavam aí. Eu falei, aí a coisa começou a apertar. A doutora Alessandra chamou a gente e foi explicar: falou, olha, o que aconteceu com a Helena não foi nada do que a gente pensou. Eu não sei como, mas a Helena pegou uma bactéria, e essa bactéria fez com que o intestino dela estourasse dentro dela. O intestino necrosou, e ele estourou e derramou fezes em toda a cavidade abdominal da Helena. Nós tivemos que tirar os órgãos dela, lavar todo com um soro especial, porque estava todo contaminado. E as fezes, quando ela cai, irmão, seja na pele, ela queima, os órgãos não estão preparados para receber as fezes, e aquilo gera uma infecção. E por isso que ela estava com a barriga tão inchada. E a médica falou assim: olha, mas nós já tiramos 9 centímetros no intestino da Helena, cortamos, colocamos uma bolsa, a bolsa que eu já havia falado com a Paula antes, colocamos uma bolsa de colostomia nela, lavamos tudo, agora ela está com antibiótico forte, nós vamos esperar o pós-operatório e tudo vai ficar bem. Quando ela falava que tudo vai ficar bem, o coração apertava, porque Deus não tinha falado ainda que tudo ia ficar bem. E nós agora começamos a esperar o pós-operatório que não acabava nunca, irmão. Passou 12 horas, passou 24 horas, passou 48 horas, e aquilo, a barriga da Helena, agora parecia que os pontos que teve a primeira cirurgia, os pontos entravam para dentro da carne, e a barriga inchada, e parecia que aquilo ia explodir a qualquer momento, parecia que ia estourar, e eu não tinha coragem de abrir o útero. Eu levantava o lençol, eu sou muito fraco, irmãos, para esse tipo de coisa, e eu fechava de novo, que não dava para ficar olhando para aquilo. E o meu pastor esteve lá, e ele, meio assustado, meio que sem palavras, ele falou comigo assim: Kiko, faça um favor, tira uma foto para mim dessa situação que ela está, porque essa foto vai servir como testemunho. Eu não tenho essa foto, irmãos, porque eu não tive coragem de tirar. Eu não tive coragem de tirar aquele lençol e bater uma foto da Helena do jeito que ela estava. A barriga parecia que ia explodir, parecia que a qualquer momento aquilo ia estourar e a Helena ia morrer. A minha esposa chegou a perguntar para a doutora: doutora, o que vai acontecer de hoje para amanhã, se essa menina começar a continuar com essa barriga inchando desse jeito? E a médica falava: vai ficar tudo bem. E o vale da sombra da morte continuava. O vale da sombra da morte parecia que não tinha fim. E passado uma semana de pós-operatório, nada aconteceu, nada melhorou, nada mudou, pelo contrário, Helena agora estava pior, porque agora Helena, todos os exames, passado uma semana, tinha caído de novo, e agora os médicos já, sem esperança, já falavam: olha, pai, mãe, vamos ter fé, vamos esperar. E quando foi no outro sábado, eu e a Paula chegamos no hospital, irmãos. E a médica falou assim: olha, pai, olha, mãe, ficou difícil a situação porque ela está muito mal, de novo. Os exames delas estão todos ruins. Agora ela precisa de tomar, além de sangue, ela precisa de tomar plaqueta, porque a plaqueta está 7.000. O mínimo do corpo humano me parece que é 150.000. Helena estava a 7.000 de plaqueta. E olha, mãe, ela vai ter que voltar para o bloco cirúrgico, porque ela está com uma infecção
generalizada. De novo, a gente precisa abrir de novo para ver o que está acontecendo, tem alguma coisa errada com ela. Só que eu não aconselho, isso palavra da médica, porque ela não vai aguentar essa cirurgia, ela não tem sangue, ela não tem plaqueta, a plaqueta faz cicatrizar, irmãos. Como é que ia cortar a menina se não tinha plaqueta? Ela não tinha sangue, eles precisavam de tirar o intestino dela e dissolver ele, puxar ele para tirar o pus. Aquilo dá uma perda de sangue terrível, ela não tinha sangue, a hemoglobina dela estava 2 de novo. Falou, pai e mãe, ela não vai aguentar essa cirurgia. Eu, por minha conta, ela não ia. E eu falei, doutora, mas se ela não for, o que pode acontecer? Olha, pode ser que ela não dê conta de passar essa noite. Eu falei assim, não, então ela vai para o bloco cirúrgico. Se tem essa esperança, ela vai para o bloco cirúrgico. E mais uma vez a Helena saiu do CTI, caminhou aquele corredor todo do hospital e entrou para o bloco cirúrgico. E eu e minha esposa ficamos ali aproximadamente 4 horas, 5 horas na porta daquele bloco, passando por aquele vale da sombra da morte terrível. A gente não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Entrava médico, saía médico, entrava enfermeiro, saía enfermeiro, ninguém falava nada com a gente, ninguém falava o que estava acontecendo. E a gente naquela agonia, naquela aflição. Mas naquele momento um amigo me ligou e falou, olha, eu estive na igreja de Solimões ontem, e durante o culto o pastor parou a igreja por 5 minutos, colocou a igreja de joelho, e a igreja orou pela vida da sua filha. Naquele momento a minha esperança foi renovada, naquele momento as minhas forças foram renovadas. O poder da oração, Deus responde a oração, que a Bíblia diz que se esse povo que se clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ele sara, Ele cura, mas você precisa buscar, você precisa se entregar a Ele, você precisa ser ovelha, você precisa estar no rebanho dele. E agora sai Helena do bloco da segunda cirurgia, e a Helena já saiu diferente, irmãos, porque dessa vez ela não saiu enrolada em faixas, ela saiu com muito aparelho, com muita coisa. Ela saiu com uma bolsa de sangue, com bolsa de plaqueta. Mas o mais interessante foi que quando a Helena saiu do bloco, a cirurgiã chamou a gente, falou, olha, me chamou. O que aconteceu foi o seguinte, a primeira cirurgia não deu certo porque ela não tinha proteína, então a gente religou o intestino dela, e esse intestino não cicatrizou, ele estourou de novo. Isso fez com que tudo infeccionasse de novo. Então, como ela não tem proteína, ela não está se alimentando, nós cortamos o intestino dela, tiramos mais 30 centímetros do intestino dela, e agora nós colocamos uma ileostomia. Só o intestino dela está ligado só na bolsa, e ela vai ficar agora com essa bolsa por tempo indeterminado. E naquele momento a médica olhou para mim e falou assim, olha pai, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Aí naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo, agora eu vou trabalhar na vida da Helena. Porque quando o médico diz que não pode, irmãos, a mão de Deus pode. Quando o médico diz que não, Deus fala que sim. Quando o médico diz que não tem mais jeito, Deus fala, tem jeito sim, porque eu sou o seu pastor e eu não vou voltar na sua vida. E Ele te diz nessa noite que Ele é o seu pastor. Parece que não tem jeito, parece que é o fim, mas Ele é o seu pastor. E a última palavra vem dEle, a última palavra vem de Deus. Porque nós não dependemos de milagre para servir a Ele. Nós não servimos a Ele por causa de milagre. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Que em 2010 Ele curou meu pai do câncer, eu continuei servindo Ele. Mas depois, 3 anos depois, a minha irmã morreu de câncer, eu continuei servindo a Ele. Então nós não precisamos de milagre para servir a Ele, mas nós o adoramos porque Ele pode fazer milagre. Aleluia. E agora a Helena saiu do bloco, irmãos, e foi para o CTI, voltou para o CTI, e começamos a observar o pós-operatório. O pós-operatório começou a ser diferente agora. A Helena começou a voltar a coloração da pele dela, os lábios que estavam tudo ressecado, desidratado, começou a voltar. E de repente minha esposa falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu ali dentro agora. Eu falei, o que aconteceu? A Helena riu para mim, eu falei, mas a menina está entubada, já tem mais de 30 dias.
O remédio já não fazia efeito, irmãos. Ela agora estava acordada, entubada, porém acordada, que o remédio já não era suficiente para deixar ela dormindo. E a Helena começou a sorrir entubada. E os dias foi passando. Quando um belo dia, todo dia eu subia com a minha esposa. Nesse dia eu precisava de ir no Detran resolver um problema. E quando eu cheguei no Detran, a Paula me ligou e falou assim: olha, você não vai acreditar. Eu falei que a Helena está destubada, tiraram o tubo dela. Eu falei, não estou acreditando nisso. Ela falou, já está destubada. Eu falei, glória a Deus. Voltei para o hospital correndo, irmãos. A Helena estava já sorrindo, sem o tubo, estava com um catéter no nariz. Passado alguns dias, a Helena recebeu o alta do CTI, foi para a enfermaria. E agora tinha outro problema, irmãos. Chegou na enfermaria, eu vou ser rápido para acabar. A Paula falou assim: Kiko, estou preocupado porque está cheio de crianças aqui com problema respiratório. E eu estou com medo da Helena pegar de novo uma doença respiratória e voltar para o CTI de novo. E aí ela conversou com o médico e falou: doutor, eu só preciso dar alta para a Helena, porque eu preciso ir embora com ela. Ela falou: olha, mãe, o que causou esse problema dela, a gente não sabe o que é ainda. Mas isso pode ter sido uma intolerância à lactose, que fez com que esse intestino dela estourasse e viesse a causar isso tudo. Então a Helena, ela tem que tomar um leite sem lactose, vocês não têm condição de comprar. Então ela tem que ficar aqui por 30 dias até sair esse leite pela Secretaria de Saúde. E a Paula falou assim: doutor, mas quanto custa esse leite? Ele falou assim: é muito caro, vocês não dão conta de comprar. Falou: doutor, eu posso não dar conta de comprar, mas eu tenho família, eu tenho igreja, eu tenho marido, a gente se vira, a gente dá um jeito. Ele falou assim: olha, eu vou olhar e te falo. No outro dia falou: olha, Paulo, esse leite custa R$1.100. Durante 30 dias ela falou: doutor, meu marido vai comprar o leite, deixa eu dar alta para ele mesmo. E no outro dia eu ia para o hospital para pegar a receita do leite, que era para comprar esse leite, para ficar 30 dias até sair o leite da Secretaria de Saúde. Quando nós chegamos no hospital, que a Paula chegou, o médico descobriu que tinha 2 dias que a Helena estava bebendo leite comum com lactose, nada tinha acontecido com ela, porque Deus havia entrado com mão forte sobre a vida dela. Agora a Helena recebeu o alta do CTI, fomos embora para casa, alegre com Jesus, feliz, grato pelo milagre. Voltamos para a primeira consulta com a cirurgia. Quando chegou na cirurgia, a cirurgiã olhou para ela, não lembrou dela, porque a cirurgiã que era residente teve pouco contato com ela. E ela não lembrava da Helena, e ela ficou olhando e olhando, quando de repente ela falou assim: essa é a Helena Santos. Minha esposa falou: é, a Helena. Falou assim: gente, essa menina estava morta no bloco cirúrgico. Palavra da cirurgiã, irmãos, não sou eu que estou falando, não é minha esposa. A cirurgiã falou: a Helena estava morta no bloco cirúrgico, e hoje essa menina está desse jeito. Só que não acabava aí, irmãos, ainda. Como saímos de lá, fomos com a consulta com a neurologista. A neurologista agora começa, parece que quando nós chegamos lá, Marcos, o demônio entrou no corpo daquela neurologista. Eu liguei para ela no dia, desesperado, porque ela falou assim: olha pai, olha mãe, você sabe que essa menina teve uma lesão no cérebro por falta de oxigênio. Não, a gente não sabe. Uai, vocês não sabem? Não, a gente não sabe. Vocês deviam saber. Ela teve uma lesão no cérebro, ela pode ter alguma sequela, ela pode não andar, ela pode não falar, ela pode não ouvir. E olhou para mim e falou: olha, não fica com raiva de mim, porque eu estou falando isso com você não. Só que aquela doutora não conhece o Deus que a gente serve. Ela não conhece o Deus que começa a boa obra, e é o Deus que termina a boa obra. E naquele momento a minha esposa começou a chorar, e nós saímos dali muito tristes. A Helena foi encaminhada para terapia ocupacional, foi encaminhada para fisioterapia, foi encaminhada para uma série de outras coisas. E eu não sabia o que era terapia ocupacional, eu procurei saber, me explicaram. A criança, quando ela não consegue prestar atenção, não consegue observar, não consegue... A Iola sabe melhor ali o que é. E nós somos servos de Deus, mas nós vamos seguir todo o protocolo. Eu sei que Deus cura, eu sei que a obra dele é completa, mas nós vamos seguir todo o protocolo. E quando chegou na consulta da terapia ocupacional, na primeira consulta a médica olhou para ela e falou: gente, essa criança não precisa de terapia ocupacional. Olha como é que essa menina me olha como é que ela presta atenção em tudo, olha como é que ela fixa os olhos nas coisas. E no primeiro dia Helena recebeu o alta da terapia ocupacional, irmãos. E quando nós retornamos 30 dias para a consulta com a neurologista, a Helena entrou na sala da médica segurando a mamadeira, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje a Helena está ali, irmãos, não como um troféu,
mas como uma obra do Senhor Jesus Cristo que Ele fez nas nossas vidas, e para que você possa ver, e para que você possa entender que o Deus que você serve é um Deus de milagre, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que tira das drogas, Ele é um Deus que traz para a casa dele, é um Deus que responde oração. E se você precisa dele, levante as suas mãos nessa noite, glorifique a Ele, porque é Ele quem responde as suas orações, é Ele quem trabalha em prol da sua família, é Ele quem trabalha em prol da sua vida, é Ele que vai aonde você não pode ir, é Ele quem vai aonde o advogado não pode ir por você, é Ele quem vai aonde o seu médico não pode ir, é Ele quem vai, é Ele quem faz, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. A misericórdia dele é a causa pela qual nós ainda não fomos consumidos, mas nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para glorificá-lo, nós estamos aqui para exaltar ao nome daquele que vive e daquele que reina, em nome de Jesus. Aleluia. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, nós tivemos um retorno com a cirurgiã, e para a honra e para a glória do Senhor, a Helena recebeu alta da cirurgia. Isso quer dizer que Helena já pode tirar a bolsa de colostomia, mas nós continuamos carecendo da oração dos irmãos. Dia 29 agora nós vamos marcar a data dessa cirurgia, porque ela está bem, o organismo dela está restaurado, Helena não tem mais nenhuma infecção, Helena não tem mais nenhuma bactéria. Agora nós vamos fazer a cirurgia de religação do intestino. Mas eu continuo contando com a oração dessa igreja. Eu estou aqui para agradecer aos irmãos que oraram. Eu estou aqui para agradecer você que orou, você que talvez não orou, mas esteve em um culto que foi feito uma oração pela vida da Helena. Eu quero dizer que Deus respondeu a oração dessa igreja. E o mais importante, irmãos, eu falei com o meu pastor hoje pela manhã, meu pastor, ele, na sexta-feira, ele marcou um jantar na minha casa, e o pastor Washington não compareceu no jantar, e eu fui saber, naquele dia ele foi noticiado que a mãe dele estava com câncer, e os médicos abriram, e tinha metástase, e não dava mais para fazer cirurgia. O pastor Washington ficou muito triste, muito abalado, e hoje pela manhã eu estive com ele na Santa Ceia, e falei: pastor, os médicos falaram que tem metástase, o médico falou que não tem jeito, mas a última palavra vem de Deus, a última palavra vem do Senhor. E o meu intuito aqui nessa noite não é fazer você pular, não é fazer você se extravasar, nada contra. Na presença do Senhor nós temos que nos alegrar mesmo. A gente se alegra quando o time faz gol, a gente se alegra por tantas outras coisas. Quem dirá na presença do Senhor, quando Ele nos enche do Espírito Santo, nós temos que pular, nós temos que se alegrar mesmo, porque Ele é o nosso Deus. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e nós pudéssemos entrar diante dEle hoje, e adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o mais importante que eu quero que você saia daqui nessa noite, tendo ciência e consciência, é que a última palavra vem de Deus. Ainda que os médicos falou que não tem jeito, ainda que o seu vizinho da direita falou que não tem jeito, ainda que o seu vizinho da esquerda falou que não tem solução para o seu filho, ainda que o seu parente falou que não tem mais jeito para a sua família, eu quero te dizer que a última palavra vem de Deus, e você não pode se entregar diante daquilo que o inimigo tem colocado diante da sua vida. Você não pode se entregar diante daquilo que o diabo tem colocado perante os seus olhos. Você tem que firmar os seus olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e é Ele que traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por isso, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória. Amém?